Trata-se de artigo apresentado ao primeiro Congresso Internacional de Gestão, intitulado como Prazer e Sofrimento no Trabalho, o caso dos servidores de uma prefeitura do interior de Minas Gerais. É de minha autoria, mestrando do Centro Universitário Uni Horizontes. Esta apresentação está dividida em introdução, referencial teórico, metodologia, descrição e análise dos resultados, as considerações finais e as referências. O trabalho é condição essencial para garantir a sobrevivência humana, é o meio pelo qual o homem interage com a natureza, promove as mudanças necessárias, se autorreproduz e autorrealiza, criando valores de uso e garantindo a manutenção da própria vida. Compreende-se assim que o trabalho constrói a base de toda a sociedade, estabelecendo as formas de relações entre natureza, indivíduos e as classes sociais, criando relações de poder e propriedade, tornando o trabalho central na vida do indivíduo. Pode-se, então, considerar a centralidade do trabalho como algo fundante e realizadora das atividades humanas. Esta abordagem, estas afirmações são de Lukács, 1979, e de Ricardo Antunes, 2009. E, portanto, a centralidade do trabalho, está alicerçada no sentido que ele ocupa para o indivíduo, demonstrando que é muito mais que simplesmente vender força de trabalho e receber salários. É um possibilitador da construção da identidade pessoal e social do sujeito, permitindo que ele amplie sua rede de significados. Por essa razão, trata-se de uma característica que envolve a relação entre subjetividade, trabalho e ação. Convergindo com essa abordagem, nós temos a psicodinâmica do trabalho, de Christophe Dejoux, que trata da relação entre organização de indivíduo e subjetividade. Trata o trabalho como algo que pode ser estruturante ou patogênico, podendo ser gerador de prazer e de sofrimento no trabalho. Segundo Dejoux, existem aquelas categorias profissionais que são mais predispostas ao desequilíbrio na psicodinâmica do trabalho. Uma dessas categorias, então, são os servidores públicos, que têm um vínculo efetivo e emocional muito grande com o cidadão, com as pessoas que atendem. E, muitas das vezes, têm dificuldade de aplicar na realidade, na prática, aquilo que está prescrito nas leis e normas. Também é tido como um dificultador atualmente na administração pública a transformação do modelo burocrático para o gerencialista defendido pelo Estado nos últimos tempos. O que tem gerado grandes conflitos entre os interesses individuais e organizacionais. Também é tido como marca da administração pública, o que leva, em tese, os servidores ao sofrimento, a estrutura física, a cobrança por metas, as responsabilidades, a pressão psicológica colocada tanto por gestores quanto pela sociedade aos servidores, o que, em tese, gera os afastamentos no trabalho, em especial os afastamentos através do CID-10, F33, que é o transtorno depressivo recorrente. Com esses fundamentos, definimos como problema de pesquisa como se configura as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de servidores municipais. Como objetivo geral, definiu-se descrever e analisar as manifestações de prazer e de sofrimento dos servidores públicos que trabalham na Secretaria de Administração de uma prefeitura localizada no interior de Minas Gerais. Como objetivos específicos, descrever o sentido que os servidores atribuem ao trabalho, descrever o contexto de trabalho onde os servidores realizam suas atividades, identificar as vivências de prazer, identificar as vivências de sofrimento, identificar as estratégias de defesa utilizadas pelos servidores para lidar com o sofrimento no trabalho. O referencial teórico para a construção da pesquisa aborda os tópicos centralidade do trabalho, que, segundo Lukács, 2003, Antunes, 2009, o trabalho direciona a vida das pessoas, é fundante central para o desenvolvimento social, ultrapassa a visão econômica e contribui para a construção da identidade dos sujeitos.
Convergindo com a centralidade do trabalho, nós temos a psicodinâmica do trabalho, defendida por Christophe Dejoux, como sendo algo que cuida dos processos psíquicos do trabalhador e as relações com a organização. Estuda também a compreensão de vivências subjetivas de prazer e sofrimento em relação ao trabalho. E estuda ainda as estratégias de defesa utilizadas pelos indivíduos, pelos trabalhadores, para lidar com o sofrimento no trabalho. Fundamentou-se ainda, né, no prazer no trabalho, que é considerado por Dejoux como central no equilíbrio psíquico, é um indicador de saúde, um elemento capaz de criar identidade pessoal e social. Fundamentou-se ainda no tópico sofrimento no trabalho, que trata do confronto entre a organização e o mundo interno e subjetivo do trabalhador. O que para alguns são sofrimento, para outros é motivo de prazer. Esse sofrimento, segundo Dejoux, pode ser tanto criativo quanto patogênico. Usou-se ainda o tópico estratégias de defesa, que, segundo Christophe Dejoux, são mecanismos usados para lidar com o sofrimento. No entanto, Dejoux alerta que essas estratégias de defesa utilizadas pelos indivíduos podem se tornar esconderijo do sofrimento, levando o indivíduo ao adoecimento. A metodologia foi do tipo descritivo, com uma abordagem qualitativa. O método foi estudo de caso. A unidade de análise foi a Secretaria de Administração da Prefeitura do Interior de Minas Gerais. O sujeito de pesquisa foi os servidores municipais. A coleta de dados foi através da entrevista estruturada. O tratamento dos dados foi através da análise de conteúdo. Na análise dos resultados, na categoria sentido do trabalho, identificou as subcategorias identificação com o trabalho, estabilidade no emprego, utilidade do trabalho, comprometimento e envolvimento profissional e convivência no trabalho. Na categoria contexto do trabalho, identificou-se as subcategorias relacionamento com a chefia, ambiente físico, ritmo de trabalho, organização do trabalho, relacionamento com os colegas. Na categoria Vivência de Prazer, identificou as subcategorias Realização Profissional, Reconhecimento Institucional, Ética Profissional, Desenvolvimento Profissional. Na categoria Vivências de Sofrimento, observou-se como subcategorias Autonomia no Trabalho, Insegurança Profissional, Reconhecimento da Sociedade, Esgotamento Físico, Esgotamento Mental e Interface Casa e Trabalho. Nas estratégias para lidar com o sofrimento, identificou as subcategorias diálogo, atividades recreativas, enfrentamento do problema, apoio familiar, crenças religiosas e atividades físicas. De uma certa forma, como considerações finais, podemos registrar que os servidores identificam com o trabalho em razão da satisfação que tem em ajudar as pessoas e com isso fortalece o sentimento de utilidade. A estabilidade no emprego leva os servidores a trabalhar de forma comprometida e com muito envolvimento nas atividades que executam. A oportunidade de sempre estar com novas pessoas, podendo passar o que sabem e aprendendo também, dá sentido ao trabalho que executam. Ao analisar o contexto do trabalho, percebe que os servidores têm um ritmo acelerado de trabalho e o ambiente físico desfavorável à realização das atividades. Há um excesso de normas e regras, falta comunicação para as mudanças e muita cobrança por resultados. As vivências de prazer dos servidores foram destacadas pelas subcategorias realização do trabalho, a valorização e reconhecimento por parte da instituição, a ética no trabalho dos gestores que respeitam as pessoas e o dinheiro público. Destacaram também que a preocupação da instituição em qualificar e desenvolver pessoas é uma grande fonte de prazer. Quanto às vivências de sofrimento, percebe-se que a falta de autonomia é o que mais faz os servidores sofrerem, acompanhado pela falta de reconhecimento do trabalho por parte da sociedade. Por trabalhar com metas e cobranças por resultados, os entrevistados sentem esgotados fisicamente e mentalmente. De forma geral, verificou-se que os servidores vivenciam tanto prazer quanto sofrimento no trabalho, em proporção equilibrada. Quando sofrem, buscam aliviar o sofrimento através das estratégias de defesa. Seguem as referências utilizadas nesta apresentação.